Paz, Rafa, boa noite, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, e nós vamos juntos aí até as 21 horas, ou aproximadamente às 21 horas, com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Para que nós possamos juntos aí ter um momento de interação com a palavra, um momento de bênção, momento de meditação. É isso que Deus tem para as nossas vidas, tá certo? É isso aí, Rafa. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos irmãos todos aí. Vamos deixando aí o nosso comentário. Hoje não está aparecendo aí a quantidade de pessoas que estão ao vivo. Não sei o que aconteceu. Tá 0 pessoas e uma estrelinha lá. Vamos ver aí, né? Nós vamos juntos aí, em nome de Jesus. Só lembrando também que amanhã nós temos o nosso culto de libertação às 19 horas e 30 minutos, ali na Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, na cidade de Guaratinguetá, bem em frente ao Extra Supermercados. E você é o nosso convidado todo especial a estar conosco, você e toda a sua família, para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar, não é, pelo Senhor, e através da palavra do Senhor Jesus, nós possamos encontrar a paz que excede todo entendimento. Através da palavra do Senhor Jesus, nós possamos aí realmente viver o melhor de Deus para as nossas vidas, tá certo? E domingo também nós teremos um culto abençoado, aonde nós temos aí a festa do Senhor, o culto da família, aonde nós nos unimos ali para buscar a face do Senhor nosso Deus e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, essa é a nossa agenda para esse final de semana. Amanhã, sexta-feira, o nosso culto de libertação, e domingo às 19 horas e 30 minutos, o culto da família, aonde eu convido você e toda a sua família a estar conosco meditando na palavra do Senhor. O Jesus Cristo está voltando, queridos, e nós precisamos ter ciência de que precisamos nos alimentar da palavra, precisamos realmente sermos cheios da presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa vida. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas. Às vezes a palavra, ela, né, para muitos, né, às vezes a palavra é um pouco dura, é um pouco forte, mas a palavra de Deus, ela não tem o propósito de ofender ninguém, de magoar e nem de condenar as pessoas. Até porque o que condena as nossas vidas não é a palavra de Deus, mas é o pecado que muitas vezes nós tentamos encobertar na nossa vida, o pecado que muitas vezes domina e escraviza a vida da pessoa. Isso é o que traz a condenação. A palavra não, a palavra ela veio para nos purificar, para nos limpar, para nos trazer paz. Já dizia o Senhor Jesus: vós estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Então a palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos limpar, de nos purificar, de nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Como diz mesmo até aqui, uma palavra bastante interessante, não é? Para a reflexão das nossas vidas, quando nós lemos a epístola dirigida aos Romanos, a epístola que o apóstolo Paulo dirige aos Romanos, que no capítulo 5, não é? Ele fala assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, o qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos justificar através da fé e trazer paz ao nosso coração para com Deus, para que nós possamos realmente ter uma vida de paz, uma vida de libertação, uma vida de cura,
uma vida de bênçãos na nossa vida. O propósito de Deus através da palavra do Senhor é isso. É claro que toda vez que eu sou ministrado pela palavra de Deus, ela me confronta em áreas da minha vida, em situações que muitas vezes têm me tornado escravo, na minha alma, nos meus deleites, né? Nos meus pensamentos, porque uma vez que essa palavra me confronta, é o sinal que Deus deseja operar na minha vida. E o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ele começa a operar na nossa vida. Porque no versículo 21, em diante desse mesmo capítulo, diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, de alguma forma, irmãos, o pecado ele tem reinado e produzido morte na vida das pessoas. E tem ceifado a vida de muitas pessoas. Mas em Cristo Jesus, essa graça é manifesta na minha vida. Essa graça é manifesta para que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Então, esse é o propósito que Deus tem na nossa vida e nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nos encher da presença de Deus na nossa vida, para dar lugar ao trabalhar do Espírito Santo em nossos corações. Porque quando o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, aí sim eu encontro paz, eu sou justificado, aí sim eu entendo os propósitos, o que Deus quer para a minha vida, para eu poder ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus, irmãos, não fica confundido. Quem ouve a voz do Senhor não fica confundido. Fica confundido quem ouve a voz de pessoas maldosas, pessoas maliciosas, pessoas que muitas vezes não querem o bem da sua vida e se levantam tentando causar contenda dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ministério. Quando nós ouvimos e damos lugar a esse tipo de voz, a nossa vida ela começa a ficar confusa. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, nós somos justificados e nós temos paz para com o Senhor. Então, meu querido e minha querida, é muito importante nós estarmos cada vez mais nos alimentando da palavra de Deus, nos enchendo da presença do Espírito Santo, porque o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Somente nesse mês de março até agora, 2 pessoas já procuraram a igreja. 2 pessoas que nós não conhecíamos. 2 pessoas com desejo de suicídio, sendo atormentadas por um espírito de morte, sendo atormentadas por um espírito que está tentando a qualquer custo ceifar a sua vida, através de um suicídio. Por quê? Porque Satanás sabe que quando a pessoa comete esse tipo de desejo, ela perde a sua salvação. Porque Apocalipse diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. E o inimigo quer exatamente que você e eu não venhamos a herdar o reino de Deus. A herança é o que Deus já tem preparado para nós, a salvação, a vida eterna. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência de que Deus tem um propósito na nossa vida. E se Deus tem levado as pessoas até a igreja, é porque Deus sabe que ali tem sido ministrado uma palavra verdadeira, uma palavra genuína. Às vezes, numa simplicidade de uma ministração, mas com poder e autoridade que a palavra de Deus tem quando ela é ministrada em nome de Jesus. E isso, meus irmãos, afronta o diabo. Isso afronta os demônios. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas vezes ser liberto dói. Ser liberto machuca. Ser liberto às vezes ofende. Não é? Mas existe um propósito. Muitos
até mesmo na hora da libertação, o inimigo ele tenta fazer com que a pessoa seja envergonhada. Mas o propósito de Deus é trazer vida e vida em abundância. E o poder do nome de Jesus Cristo, ele arranca a alma da pessoa das mãos do inimigo. Ele arranca a vontade da pessoa que está cativa pelo inimigo. Então, você vê a importância de ouvir a palavra de Deus. A importância. E Deus tem feito isso. Ele tem levado pessoas àquele lugar. Pessoas que nós nunca não conhecemos. Pessoas que nós não sabemos quem é. Mas que quando termina o culto, muitas vezes quando Deus não nos usa pela revelação, porque muitas vezes Deus nos usa. Deus revela que a pessoa está com esse desejo e a pessoa confirma que está. Mas muitas vezes também elas nos procuram e falam, olha, eu vim para cá porque realmente eu estou com desejo de morrer porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Eu tenho vontade de subir no viaduto, de pular na frente da carreta, de fazer isso, aquilo. São coisas que a gente ouve, meus irmãos. São coisas que a gente escuta. E isso não é de hoje, isso vem há muito tempo. Não só na nossa igreja, mas nas igrejas, no modo geral, aonde a palavra de Deus é ministrada. O Senhor leva, faz com que as pessoas sejam guiadas para ouvir a palavra de Deus, porque somente a verdade tem o poder para libertar. E glória a Deus que o Senhor tem levado essas pessoas para a igreja, porque existe um propósito, existe um plano de amor da parte de Deus para com todos nós, que inclusive abrange a vida dessas pessoas. O Senhor veio para trazer vida e vida em abundância para todos nós. Não é apenas para nós que somos evangélicos, não. Deus tem um propósito de vida em abundância na mão de todas as religiões, de todos os tipos de pessoa. Mas essa pessoa, ela precisa abrir o coração para Jesus Cristo. Ela precisa se apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui, e abandonar a prática que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e deixou escrito na sua palavra. Não é aquilo que eu acho que é certo, é aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade que liberta, meus irmãos. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e permitir que a ação do Espírito Santo se manifeste na nossa vida, para que nós possamos abandonar as práticas mundanas. E abandonar as práticas humanas muitas vezes não é fácil, muitas vezes é difícil. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a vontade de Deus, ela há de prevalecer em nome de Jesus Cristo. E no final dessa live, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos orar, não é? Por algumas pessoas que se encontram enfermas, abatidas, tristes, né? Pessoas que realmente desejam receber o milagre de Deus. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra de Deus. E por isso nós fazemos essa live todas as quintas-feiras, com esse objetivo, com esse propósito, não é? Com esse desejo de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que a palavra de Deus encontre morada na nossa vida e Jesus Cristo opere o seu milagre. Então, queridos, se você tem algum pedido de oração, se você tem algum testemunho, né, breve, curto para dar, deixa aí no seu comentário daquilo que Deus tem feito na sua vida através da live do ministério. Não para que o homem seja glorificado, não. Toda honra e toda glória sempre vai ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é Deus e Ele não dá a sua glória ao homem. Ele não dá a sua glória ao outro. E eu não quero nenhuma glória do homem, não. Eu quero glorificar a Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através do poder da palavra de Deus. Porque esse é o propósito. Às vezes nós vamos para o culto, né?
Depois de um dia longo de trabalho, às vezes cansado, para servir, para adorar, para buscar a Deus, porque realmente o nome do Senhor Jesus Cristo ele precisa ser glorificado através da nossa vida. E essa live não é diferente. Essa live existe porque você existe. E Deus quer manifestar a glória na sua vida e Ele será glorificado através da sua vida em nome de Jesus Cristo. Então, deixa aí o seu comentário, deixa aí, não é, o seu pedido de oração. Ah, pastor, eu quero apresentar aqui, queria pedir uma oração para minha família, queria pedir uma oração para portas de emprego. Deus tem poder para fazer isso e Ele faz, meus irmãos. Nós precisamos unir a nossa fé e entender que a palavra do Senhor, ela é a verdade que liberta, tá certo? Então faça isso, deixe seu comentário. Hoje está meio estranho o painel aqui do celular, eu não estou conseguindo ver os comentários das pessoas, né? Eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão ao vivo, eu não sei nem se caiu essa live. Mas se ela está chegando aí na onde você está, deixa aí o seu comentário, não é? Deixa aí como está chegando, se está travando. Essa semana nós tivemos algumas dificuldades aí nas questões de internet, isso aí está cada vez pior, né, irmãos? E não tem o que fazer, né? Mas se está chegando certinho aí, se você está conseguindo acompanhar, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, na nossa página lá no YouTube, não é? Na nossa página no YouTube, entra lá na nossa página, se inscreve no canal, assiste os conteúdos que tem lá, publica, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, através dessa live. Hoje nós temos aí essa ferramenta maravilhosa, não é? Para evangelização, que é a internet, que são as mídias sociais, aonde nós podemos fazer que a palavra de Deus seja difundida e pregada a todo canto do planeta, não é? Para que as pessoas escutam, porque o poder dessa palavra, queridos, ele é fantástico. Nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E Deus quer falar com todos nós. E como que Deus fala conosco? Através da sua palavra, através da ministração da sua santa, bendita e poderosa palavra. Então faça isso, compartilhe, curta, não é? Para que as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. O Eric, ele pede oração pela sua família, pela sua casa. Nós vamos orar sim, o Eric, por você. E eu tenho certeza que Deus já está abençoando a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que as coisas já não são mais como era antes. Não é, meu querido? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E continue lutando, continue buscando. Busque ao Senhor na igreja, invista na sua vida espiritual, leve a sua família sempre para louvar e para adorar ao Senhor, porque Deus é bom e quanto mais próximo nós estamos com o Senhor, em comunhão com Ele, mais Ele se manifesta, mais Ele se derrama na nossa vida, porque passamos a conhecer mais a sua vontade e passamos também a receber força do Senhor para andar com Ele e servi-lo na caminhada. Então, esta é a coisa importante da nossa vida. É estar sempre com Deus. É estar aprendendo, é estar conhecendo ao Senhor, é estar permitindo que, através da palavra de Deus, seja gerado uma intimidade. Não é? E essa intimidade, ela vai revelar propósitos maravilhosos de Deus na nossa vida através da sua palavra, tá certo? E faça como o nosso amado irmão Eric, deixa aí o seu comentário também, deixa aí o seu pedido de oração, não é? Tá aí embaixo aí as redes sociais do Ministério Compartilhar, você põe aí esse link aí, já vai abrir tudo aí para você conhecer a nossa agenda semanal, conhecer os trabalhos que são realizados na igreja, conhecer
aquilo que realmente Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tivemos nesse sábado passado aí um trabalho feito pelas mulheres, que foi uma bênção, não é? Que foi uma bênção mesmo, estava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, não é? Para que você seja abençoado, para que você esteja ali naquele ambiente maravilhoso, naquele ambiente espiritual cheio da presença de Deus, não é? E seja ministrado pelo Espírito Santo. Então, esse é o propósito de Deus. Por isso que nós precisamos sempre frequentar, ir para a igreja, conhecer os irmãos, estar em comunhão com a palavra de Deus, porque a nossa vida ela não é mais a mesma. A partir do momento que nós vamos para a casa de Deus com o coração aberto, a partir do momento que nós vamos para a casa de Deus com um único propósito, que é adorar a Deus, Ele se manifesta na nossa vida e Ele abençoa a nossa vida, né? O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O convite para estar na casa do Senhor, ele tem que gerar alegria na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, tá certo? E eu convido você, faça como Eric, deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí o seu testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, não é? Porque às vezes testemunhar das coisas boas não é fácil, não, irmãos, é difícil. Coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente segue falando para os 4 cantos do mundo, não é verdade? A gente quer que todo mundo saiba, mas não tem que ser assim não, irmãos. Coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós temos que entregar a Deus em oração. Não é ficar contando para o Facebook, não é ficar publicando coisas, não é nada disso. Dobra o joelho e fala para Deus, as coisas não estão boas, as coisas não estão indo bem. Porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida, eu tenho que contar para Deus. E as coisas boas que Deus faz na minha vida, eu tenho que contar para o mundo. Eu tenho que contar para as pessoas. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, faça isso. Reverta esse pensamento. Reverta esse quadro. Aquilo que não está legal na sua vida, aquilo que muitas vezes está te prejudicando, conta para Deus em oração. Dobre o joelho e fala para Deus. Agora, as maravilhas, as bênçãos, as vitórias que Deus tem operado na sua vida, conte para todas as pessoas. Abra sua voz, levante o seu coração. Esses dias eu vi uma pessoa, não é? Já estava falando, pastor, depois que eu vim para o ministério compartilhar, a minha vida não é mais a mesma. Eu tenho sido abençoado. Eu tenho recebido a palavra de Deus na minha vida e Deus tem abençoado. Puxa, eu sinto paz nessa igreja quando eu venho para os cultos. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque é verdade mesmo, não é? É verdade, quando as pessoas testemunham das coisas boas para a gente fica feliz. E as coisas ruins, não é? Que às vezes elas têm que ser faladas para Deus, é tudo o contrário, mas precisa ser mudado na nossa vida. O Rafa aqui está dando um testemunho de vitória, coisa boa. Mês que vem termino minha pós-graduação. Glória a Deus. É isso aí, Rafa. Louvado seja Deus. Valeu a pena, né, meu irmão? Todo esforço, né? E com certeza Deus vai te abençoar cada vez mais e mais. Vai te levar, não é? Para uma bênção cada vez maior na sua vida, não é? Então, continue assim, continue buscando, continue investindo na sua vida espiritual, na sua vida profissional, porque isso é coisa maravilhosa, isso é coisa gostosa de ouvir, não é? Ouvir que as pessoas têm sido abençoadas. Hoje em dia tem faltado tanto testemunho de bênção, não é, na nossa vida, tem faltado, não porque Deus não tem feito, não porque nós não contamos, porque nós preferimos gastar tempo murmurando, reclamando, né, criticando, críticas negativas, do que testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Então reverta isso na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço aqui também para o meu querido amigo Aldo Antenor Martins. Aldão, boa noite, seja bem-vindo na live em nome de Jesus Cristo. O Aldo é o bombeiro que trabalhou no evento lá do Vinde a Mim, não é? Que nos prestigiou lá com o seu trabalho.
E trabalho bom é isso aí. Trabalho bom é quando não tem ocorrência, né? E a pessoa fala, nossa, a pessoa fica ali parado, não faz nada, o bombeiro tá ali, não faz nada. Isso é o trabalho bom, isso é o trabalho perfeito. Não é quando não acontece nada, né? Porque quando acontece muita coisa não é um trabalho legal, não, irmãos. É sinal que alguma coisa não andou bem, alguma coisa às vezes não deu como esperaríamos que desse, não é? Isso não é um trabalho bem feito, né? Trabalho bem feito é quando tudo é bem preparadinho, tudo é bem feito na forma preventiva e não acontece nada, né? Então, agradeço aí mais uma vez o Aldo que nos prestigiou. E esse ano, em nome de Jesus Cristo, nós vamos já preparar a estrutura aí para outubro e fazer novamente esse trabalho. Nós vamos escolher aí um bairro, nós vamos escolher ali uma localização e vamos fazer esse segundo Vinde a Mim aí, que com certeza é um evento fantástico, maravilhoso, que abençoou muitas vidas em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então é isso aí, meus irmãos, um abraço aí especial para todos os nossos amigos, irmãos lá da cidade de Lorena. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também todo o povo da cidade de Aparecida, não é? Pastora Alda também chegando aí na live. Boa noite, pastora, graça e paz. Missionária Rosângela, paz do Senhor, minha irmã. Louvado seja Deus pela sua vida. É muito bom ter a senhora também por aqui conosco. A senhora que é uma bênção também no nosso ministério, nos ajudando aí na obra de Deus. Um abraço para todos os irmãos aí, também obreiros, né, do nosso ministério, que tem trabalhado sem medir esforço para que tudo promova a glória de Deus e vidas sejam alcançadas, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. A Vanessa pede oração para Samara, que está um pouquinho enferma, da garganta inflamada. Amém. Vamos orar assim, irmã, em nome de Jesus Cristo. E a gargantinha da Samara já está desinflamada em nome de Jesus, né? Nós cremos nisso. Nós cremos e vamos pedir para Deus que mais uma vez Ele venha com seu poder maravilhoso e lance por terra toda inflamação, tudo aquilo que não provém de Deus. Nós não aceitamos na nossa vida, nós repreendemos veementemente em nome do Senhor Jesus, tá certo? É isso aí, meus irmãos, ainda dá tempo de você deixar aí o seu pedido de oração, o seu testemunho, né? Como o Rafael falou, do que Deus está fazendo na vida dele, terminando a pós-graduação. Quero mandar um abraço também para o Clemilton Olavo, Big, meu amigo. Deus abençoe. Ele está falando que adora acompanhar e ver a oração para a família dele. Tá certo, Big, meu amigo de infância, o grande Big Boy. É isso aí, Big. Um abraço para você, para toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. E daqui a pouco nós vamos orar, tá? Nós vamos orar e eu tenho certeza que mais uma vez Deus se manifestará na sua vida. Um abraço para o Danilo Fabrício também, lá da cidade de Taubaté. Danilo também, amigo de infância, não é? Todo o povo se reunindo aí. Um abraço, Danilo, para você, para toda a sua esposa aí, para toda a sua família, para sua esposa, não é? E todos aí da sua casa, toda a sua esposa não, né, irmão? Aí fica ruim, né? Mas para toda a sua família, para sua esposa, aí em nome do Senhor Jesus, tá certo? É isso aí, meus irmãos. Vamos chegando, daqui a pouco nós vamos entrar na ministração da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler mais uma vez um versículo da palavra de Deus e eu tenho certeza que você será impulsionado a viver pelo poder da palavra de Deus. Porque não tem como, meus irmãos, não tem como você abrir o seu coração, ser ministrado pela palavra de Deus, você andar em obediência à palavra de Deus, não tem como você não ter a sua vida transformada. Não tem como você não ter a sua vida transformada. Guarde isso. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz.
ela não volta vazia. Está escrito isso na Bíblia, porque a palavra é Jesus Cristo, é o verbo vivo de Deus, o verbo que se fez carne, como diz João capítulo 1, e habitou entre nós. E hoje nós temos a presença de Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo. É a pessoa de Deus habitando entre nós. Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa de Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos deu fôlego de vida. E quando eu me apresento no propósito de obediência à palavra, e decido e permito ser vencido pela palavra de Deus, porque eu sempre gosto de enfatizar isso, nós precisamos ser vencidos pela palavra de Deus, porque todo o tempo a palavra está ali, ó, te espremendo, te confrontando, Deus está insistindo contra a sua vida, de forma majestosa, de forma amorosa, não por força nem por violência, mas em todo o tempo Deus está ali chamando, batendo a porta. E nós somos confrontados pela palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus ela bate de frente com aquilo que está errado, existe o confronto. E nós lutamos, muitas vezes não como deveríamos, né, para vencer o pecado. Às vezes nós lutamos em rejeição à palavra. Ah, palavra dura, palavra não sei o quê. Sendo que nós deveríamos absorver isso e lutar contra o pecado, contra a condenação que está em nós. Contra as obras da carne, que muitas vezes têm sido evidenciadas na nossa vida, ao ponto de cometermos atitudes que não glorificam a Deus. Mas não tem como, meu irmão. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Jesus Cristo diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Olha só, ele fala através do profeta Malaquias, ele conversa com Malaquias, com o profeta, aonde ele apresenta alguns mandamentos, no diálogo com Malaquias, ele pede para que Malaquias faça a sua parte, que ordena ao povo para que tragam os dízimos à casa do tesouro, de forma que ele aceite, porque é muito importante entender isso, que não basta apenas entregar, mas essa entrega ela precisa ser conforme a palavra de Deus ensina, conforme Deus quer, não conforme como eu acho que tem que ser. Depois ele fala, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção. Então, queridos, é exatamente isso. Abra o seu coração para a palavra. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e creia que o demais ele vai fazer. É simples assim. É que às vezes a resistência ela é tão grande, que não permite enxergar os propósitos de Deus na minha vida. E eu quero falar nessa noite, meus irmãos, porque tudo isso que eu estou dizendo, Deus já fez na nossa vida. Deus já operou. O milagre que você está precisando aí dentro da sua casa, a cura que você está precisando para a sua família, Deus não vai fazer. Pastor, Deus não vai fazer, ô louco, mas a Bíblia diz que Deus faz. Na Bíblia diz que Deus já fez. É isso. O Senhor já fez. Quando Jesus Cristo entregou a sua vida ali na cruz, em sacrifício por cada um de nós, ali foi consumado todo o propósito, todo o plano, toda a vontade de Deus no que diz respeito à nossa libertação, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito à nossa prosperidade.
no que diz respeito à cura. Ali Jesus Cristo estava consumando tudo. É como se ele estivesse ali assinando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que precisava ser selado na nossa vida. É exatamente isso que estava acontecendo. Então, meus irmãos, quando nós realmente entendemos que tudo já está feito e eu só preciso alcançar, eu só preciso tomar posse, as coisas se tornam diferentes na minha vida. As coisas se tornam maravilhosas na minha vida. Eu sou surpreendido com as bênçãos, porque elas vêm sobre a minha vida e me alcançam. E a palavra de Deus, ela fala exatamente isso. Efésios capítulo 1, versículo, olha só que interessante, versículo número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes, preste bem atenção, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só, o verbo aqui, ele não está no presente, ele não está no futuro. Não está falando que Deus vai abençoar, que Deus está abençoando. Está falando que o Senhor Jesus Cristo nos abençoou. E não está falando que é com algumas, não. Com poucas, não. Está falando que é com todas as sortes de bênçãos. Todas as sortes de bênçãos. Mas essas bênçãos, elas são espirituais e estão nos lugares celestiais em Cristo. Não está em Maria, não está em Antônio, não está em Pedro, não está em Paulo, não está em José, não está em Galvão. Não, em Cristo. É muito importante entender isso. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também Ele mesmo nos elegeu. Elegeu quem? Nele, antes da fundação do mundo. Então, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, e inclusive quando fala em todas as sortes de bênçãos, eu entendo que são todas, meus irmãos. Eu entendo que não são algumas sortes de bênçãos, não são poucas sortes de bênçãos, mas são todas as sortes de bênção. Mas elas estão nos lugares celestiais. Elas já existem. Nos céus elas já existem. Pela fé ela já existe. Mas eu preciso alcançá-la e fazer com que ela seja gerada na minha vida. E como que eu faço isso? Através da fé. Através da obediência. Através da santidade, com uma vida irrepreensível diante de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E essa eleição, ela foi antes da fundação do mundo. Deus já havia escolhido a mim e a você, para sermos fortalecidos no poder da palavra, para lutarmos contra a incredulidade. Porque às vezes, meus irmãos, as pessoas leem isso. Quantas vezes você já leu isso e não está vendo nenhuma bênção na sua vida?
e nada ainda aconteceu na sua vida. Porque as bênçãos são espirituais. E só quem é espiritual consegue tomar posse disso. Só quem é espiritual consegue entender que isso já existe. A salvação para a sua alma, a salvação da sua família, a conversão dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu familiar, ela já existe em Cristo Jesus. Mas eu preciso tomar posse através da fé, não permitindo que o inimigo use os meus lábios e nem use os meus ouvidos para fazer com que eu perca a esperança, para que eu seja enfraquecido. Não, mas é olhando para Jesus Cristo, olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. A sua bênção, ela está mais próximo de você do que você imagina. Ela é mais real do que você possa pensar. Mas ela não quer ficar... Deus, entenda isso, Deus não quer que ela apenas exista no mundo espiritual. Deus quer que ela exista no mundo físico, no mundo natural, no mundo material. Deus quer que você e eu, meu querido e minha querida, devemos chamar à luz da existência as bênçãos espirituais para que elas se tornem materiais na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Chega de ficar quebrando a cara, se decepcionando, se desanimando, atribuindo muitas vezes a culpa, o fracasso, a derrota a pessoas. Não. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu compromisso como cristão de viver uma vida pela fé, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida onde as coisas espirituais são valorizadas, não as materiais, onde as coisas que a palavra de Deus diz sejam reais e valorizadas, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não como eu quero que seja, mas como Deus diz que tem que ser. E você vai ver a transformação que Deus vai operar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou dizer que é a partir de hoje, que é a partir de amanhã ou depois da manhã, mas posso te dizer que é a partir do momento que você colocar em prática na sua vida tudo aquilo que nós temos ensinados através da revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem direcionado para que possamos ter uma vida de paz, uma vida abençoada. A partir desse momento que nós colocarmos a nossa vida no altar e sermos obedientes à palavra de Deus e vivermos pela palavra de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque Deus quer nos encontrar e nós precisamos ter um encontro com Ele através da sua palavra. Tá certo? Louvado seja Deus. E eu quero convidar você a orar, a compartilhar essa live também. Nós vamos orar daqui a pouco. Se você não é inscrito na nossa página no YouTube, foi colocado aí o link, se inscreva. Às vezes a pessoa fala, eu queria acompanhar a live do ministério, como que eu faço? É só você curtir lá no Facebook, que todas as vezes que for publicado alguma coisa referente às atividades do Ministério Compartilhar, ou alguma live, ou alguma meditação, ali você vai ser notificado, não é? E através dessa notificação você pode estar acompanhando as lives, as publicações e tudo aquilo que é ensinado aqui na página do Ministério Compartilhar no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. E amanhã nós temos o nosso culto de libertação. Você que deseja ter uma vida transformada, que deseja, pastor, eu quero abandonar, eu fumo, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero abandonar isso, eu quero abandonar aquilo, eu quero convidar você. Você que deseja ter a sua vida transformada. Eu digo que o culto de libertação
é o culto dos inconformados, daqueles que não aceitam mais a proposta de vida que têm vivido, daqueles que querem experimentar o melhor de Deus, daqueles que querem receber como filhos a herança da promessa que Deus tem para a sua vida. Eu costumo dizer que sexta-feira é o culto dos inconformados, porque através do louvor, da adoração e da meditação na palavra de Deus, nós adoramos ao Senhor e Ele se manifesta na nossa vida. Tá certo? E domingo, o culto da família. Convido você e toda a sua família a participar conosco, que serão realmente dias maravilhosos da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Tá certo? Então, feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que você realmente creia que Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Papai querido, Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Papai amado, tantas são as pessoas que aonde essa palavra chega, meu Deus. E eu peço ao Senhor que ela chegue não de qualquer maneira, porque nós não ensinamos de qualquer maneira. O Senhor não nos ensina, o Senhor não se manifesta de qualquer maneira. O Senhor manifesta em amor, em paz em nossas vidas. Por isso, meu Deus, que essa palavra chegue ao coração dessas pessoas e elas sejam impactadas e ao mesmo tempo corroboradas, papai, pela tua presença em nome de Jesus Cristo. Que aonde estiver discórdia, que aonde estiver enfermidade, que aonde estiver algum desejo de morte ou suicídio, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, papai. Que esse espírito seja banido e bata em retirada da vida desta pessoa, desta casa, desta família, em nome de Jesus Cristo. Que aonde estiver discórdia, meu Deus, que haja paz, papai. A paz que excede todo o entendimento. A paz que nos reconcilia com Deus, papai. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, cura os enfermos, papai. Traz paz ao coração de toda alma atribulada, papai. Toda alma perturbada, meu Deus, que ela sinta paz agora em nome de Jesus Cristo. Repreende também esse espírito de morte, meu Deus. Que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo e que ele volte para as profundezas do inferno, papai. Para a glória do seu nome, meu Deus. E que o Senhor dê ordem aos seus anjos para nos guardar. Que ele nos guarde, que ele nos livre. Porque a sua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Então faz isso, eu te peço, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, e que todos nós possamos, meu Deus, ser cada vez mais e mais obedientes à sua palavra e estarmos cada vez mais com o nosso coração aberto para tudo que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Abençoa esta casa, abençoa esta família. O Senhor me mostra, papai, um homem que está triste, papai, porque ele está endividado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, mostra a ele o caminho da verdade, papai. Mostra a ele que o Senhor deseja tirá-lo dessa situação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pessoa, meu Deus, que tem tido a sua vida amarrada financeiramente, o Senhor tem mostrado, papai, que quanto mais ela trabalha, quanto mais ela recebe, a sua palavra, como diz no livro de Ageu, ela recebe num saco furado. E ela está sendo consumida por isso, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus dono do ouro e da prata, papai. E o Senhor nos ensina a sermos prósperos, papai. E que o teu Espírito Santo testifique no coração desse homem, testifique no coração dessa mulher, que nesse momento sabe, papai, que Deus está falando com eles em nome de Jesus Cristo. E tire-os dessa situação e os leve para a casa de Deus, para que possamos todos juntos aprender do Senhor no seu templo e no seu tempo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar,
uma palavra que edifique, sempre no propósito de levar a mensagem de Cristo até o seu coração. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e agora e para todos sempre. Amém. Eu espero por você amanhã e domingo às 19h30 no Templo do Ministério Compartilhar, aqui na cidade de Guaratinguetá, na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira. E para você que é de longe, ou para você que não vai poder estar conosco nesses dias, até quinta-feira que vem, às 20 horas, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Ótima noite a todos, ótimo fim de semana e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.